Ótimo, então. Então, o objetivo de hoje é falar sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença Covid-19, clínica e terapêutica. Então, dentro desse 20º curso de atualização em clínica médica, o qual eu tenho grande prazer em participar. Permita-me apresentar, o Felipe já fez algumas referências, mas eu sou professor doutor aqui dessa casa, da Faculdade de Medicina da Unesp, sou chefe do Departamento de Infectologia e também sou chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas, trabalhando tanto na esfera pública quanto privada deste hospital. Também sou diretor do SAI de Infectologia, responsável pelos ambulatórios de HIV, vírus B, vírus C e HTLV, então vocês vejam que eu tenho um currículo de virologia clínica e, obviamente, por conta dessa experiência, quando aconteceu a Covid-19, eu fui um dos responsáveis pelo grupo técnico médico da Covid-19 em nosso hospital. Também tenho atuação na Sociedade Brasileira de Infectologia, eu sou membro da comissão do título de especialista e também trabalho no Ministério da Saúde como médico de referência em genotipagem do HIV. Para essa apresentação, eu não tenho conflitos de interesse. Quero convidar vocês, já fiz uma ideia original, mas para vocês conhecerem o meu projeto de extensão científica, de extensão universitária, que é um projeto de divulgação científica, que tem ramificações no Facebook, que é o Dr. Alexandre Naime Barbosa, Instagram, @Dr. Barbosa, YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa. O objetivo justamente é treinar estudantes, profissionais da área da saúde e também fomentar a discussão científica com a população em geral. Todos esses conteúdos, inclusive essa aula, já vão estar amanhã disponíveis nesse website drbarbosa.org. Então, hoje eu trouxe para a gente fazer essa discussão sobre a Covid-19 alguns conceitos básicos, origem e epidemiologia da doença, fisiopatologia e a história natural, como se faz o manejo diagnóstico e as ferramentas laboratoriais disponíveis, e o racional das condutas terapêuticas, fazendo um link com a fisiopatologia e uma discussão final. Bom, todo mundo sabe, mas não custa repetir, que o coronavírus, na verdade, é o nome que se dá a uma família que se abriga em diversos animais, principalmente mamíferos, e ele pode causar infecções em seres humanos a depender da adaptação, principalmente como doença zoonótica. Então, alguns animais com contato muito próximo ao homem podem transmitir novas cepas, novos agentes da família coronavírus que se adaptam ao epitélio respiratório do ser humano. E foi exatamente o que aconteceu com esse novo coronavírus que surgiu no final do ano passado, no final de 2019, e que nós demos o nome, então, de SARS, né, que é o vírus da síndrome respiratória aguda, COVID, por conta da família, coronavírus, 2, porque já tinha um, eu vou mostrar depois para vocês, que já teve o SARS-CoV-1. Né? Então, esse foi o SARS-CoV-2. E o nome da doença causada por ele se deu Covid-19 por conta do acrônimo em inglês. Coronavirus Disease, então Covid, né? Ficou o nome da doença 19 por conta do ano, e ele, obviamente, vocês sabem que está causando uma das maiores pandemias descritas na história moderna. A família coronavírus ela é bastante extensa, ela se divide em alfa, beta, gama e delta. Nós temos várias infecções pregressas que levam a resfriado comum por alfa coronavírus, desses subtipos, o HCOV-NL63, o 229E, o C43 e o HK1, eles são alfa coronavírus e levam ao resfriado comum. É importante saber disso porque apesar deles serem alfa coronavírus, eles têm uma homologia bastante importante com os beta coronavírus, da qual o SARS-CoV-2 faz parte, e pode levar a algum grau de imunidade cruzada, principalmente resposta imune mediada por linfócitos T. Da família beta coronavírus, nós temos o SARS-CoV original, que foi uma epidemia que aconteceu em 2003, que também teve origem na China, mas que teve um impacto muito pequeno quando comparado à pandemia atual. Levou apenas 700 óbitos. Lá em 2012, um novo beta-coronavírus se adaptou também ao ser humano. O SARS-CoV-1 veio de um felídeo, de um gato, como se fosse um gato do mato que tem lá na China, originalmente do morcego, depois passou por esse gato do mato. O MERS
também saindo do morcego, passou pelo camelo e chegou ao ser humano. Aconteceu isso em 2012, principalmente na região do Catar, por isso o MERS, né? Middle East Respiratory Syndrome. Também uma epidemia bem menor, com apenas 400 óbitos. E agora nós temos o terceiro beta-coronavírus envolvido em uma epidemia, só que essa bem maior, uma pandemia, que é o SARS-CoV-2. Então, está aqui os modelos de transmissão, que foram feitos por análises filogenéticas. Nós temos diversos trabalhos, então, que mostram que a origem comum de todos esses beta-coronavírus é o morcego, e que tem alguns intermediários, hospedeiros intermediários, no caso do SARS-CoV-1, esse gato aqui, o civeto, no caso do MERS, o camelo, e no caso do SARS-CoV-2, provavelmente um tatuzinho chamado pangolim, um animal bastante simpático, mas também que é bastante apreciado como carne, como comida, assim como o tatu é consumido em muitas regiões do Brasil, e ele se adaptou de alguma forma ao ser humano. O epitélio respiratório desses animais tem alguma coisa em comum, principalmente receptores da enzima conversora de angiotensina 2, da ECA2, e de alguma forma isso aconteceu. Então, a pandemia atual provavelmente teve esse caminho. Morcego, pangolim, ser humano. Não foi uma transmissão que aconteceu diretamente no mercado de peixes de Wuhan. A gente ouve muito falar que as pessoas se infectaram no mercado consumindo animais. Não é verdade. O que aconteceu no mercado de Wuhan foi uma amplificação. Provavelmente algum caçador, algum pescador que se alimentou ou que teve contato com o pangolim, chegou lá resfriado, chegou lá gripado, tossindo, espirrando, e o mercado é um local com bastante aglomeração e acabou contaminando muitas pessoas que acabaram, então, chamando a atenção das autoridades chinesas, como vocês podem ver nesse slide. Então, de 31 de dezembro para 1º de janeiro do ano passado, né, na virada do ano passado, foram reportados 27 casos de uma pneumonia viral, todos eles que tinham em comum frequentarem esse mercado de frutos do mar, né, lá da província de Wuhan, e daí para frente foi isolado esse novo coronavírus, que depois recebeu o nome de SARS-CoV-2, e a doença recebendo o nome de Covid-19, e vocês podem ver aqui a explosão de casos que inicialmente aconteceu na província de Wuhan, e depois se espalhou pela China, e concomitantemente o número de óbitos, né, levando então uma distribuição global, partindo então da China, principalmente para a Europa. Países como Alemanha, Itália, França, Espanha foram os mais afetados, e dali para o resto do mundo. Então o Brasil recebeu cepas do SARS-CoV-2 vindos principalmente da Europa, principalmente cepas italianas, espanholas e alemãs. Então o SARS-CoV-2 que circula aqui, através de ensaios filogenéticos, a gente sabe que veio da Europa, de turistas brasileiros que foram para a Europa ou de europeus que vieram passar as férias de verão, as férias do começo do ano aqui no nosso país. Demorou um pouquinho, mas lá em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde finalmente reconheceu a Covid-19 como uma pandemia. Houve, obviamente, muitas pressões políticas contrárias, porque ao decretar uma pandemia existe uma série de restrições, principalmente restrições em relação à circulação de pessoas. Cabe um pequeno ponto crítico que talvez a Organização Mundial de Saúde pudesse ter agido antes em relação a isolar países em que você estava tendo um aumento muito grande de casos, mas agora também não adianta mais nada, né? A doença já se espalhou para todos os países do mundo, e nós temos atualmente notificados 47 milhões de casos no mundo todo, com cerca de 1.200.000 óbitos. Isso no mundo todo, dados atualizados hoje. Eu acabei de fazer esse slide para trazer para vocês. Se vocês forem comparar 1.200.000 óbitos no mundo todo, é uma das pandemias mais marcantes de toda a história. Chega a suplantar a pandemia da gripe suína H1N1, que aconteceu em 2009, 2010, chega muito próximo da gripe asiática que aconteceu na década de 50, se aproximando da grande pandemia de cólera que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, ainda bem aquém
da pandemia do HIV/AIDS, né, que continua até hoje, que já vitimou mais de 44, 45 milhões de pessoas, mas veja que ela está se colocando aí já entre as 5 maiores pandemias. Tem aqui a varicela, tem aqui a peste negra, a gripe espanhola, que foi causada pelo H1N1 lá no começo do século passado, o HIV/AIDS, e aqui entrando a Covid-19 em quinto lugar. Então, realmente uma das mais trágicas pandemias, isso vai ficar marcado para toda a história. Infelizmente, nós médicos temos então que ter um melhor conhecimento sobre o tema. Esse é o ranking mundial da Covid atual, também dado de hoje. Estados Unidos está liderando, com o maior número de casos e maior número de óbitos. O Brasil vem em segundo em número de óbitos, 160 mil óbitos já foram reportados no Brasil, mas provavelmente nas próximas semanas vai ser suplantado pela Índia, né, devido a esse país ser altamente populoso, povoado. Eles já estão com 123 mil óbitos, provavelmente, como eles estão num crescente, a gente está talvez numa tendência de queda, então provavelmente a Índia vai pegar o segundo lugar, não só em número de casos, mas também em número de óbitos. Chama a atenção para vocês outros países importantes que já sofreram e voltam a sofrer com novos casos, principalmente a França, a Espanha, a Itália, e como países emergentes que vão provavelmente também ter um grande estrago, Rússia e México. México não se fala muito, mas já tem 92 mil óbitos lá. Eles testam muito pouco, veja como eles têm poucos casos diagnosticados perto do número de óbitos. Só para vocês terem uma ideia global de como anda a pandemia, nos Estados Unidos, que hoje estão elegendo um novo presidente, a pandemia já vitimou mais pessoas que a guerra do Vietnã, que a Coreia, do Afeganistão, todas elas juntas, está chegando muito próximo do total de óbitos de americanos da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós temos já notificados 5 milhões, quase de 5 para 6 milhões de casos, mas, obviamente, esse dado de casos é bem subnotificado, porque se testa muito pouco e se testa com as ferramentas erradas, infelizmente, na grande parte do país. O número de óbitos, cerca de 160 mil, dados também de hoje. Esse dado provavelmente mais próximo da realidade, né? Porque a definição de caso, quando você vai fazer o atestado de óbito, depende de um diagnóstico laboratorial mais assertivo. Então, essa é a situação da pandemia do Brasil, 160 mil óbitos, com mais de 5 milhões de casos notificados. O estado de São Paulo liderando, que é o estado mais populoso da nação, mais de 1 milhão de casos, com cerca de 40 mil óbitos. Em termos de pandemia, no Brasil nós tivemos uma tragédia nacional. Essa aqui são 2 entrevistas que eu fiz para o New York Times, que estão lá disponíveis no meu website, falando desse excesso de mortalidade. Depois, quem tiver interesse pode conferir. Na verdade, foram 3 entrevistas para o New York Times e uma para a Reuters Internacional, falando sobre o estrago e sobre o porquê que no nosso país nós tivemos esse problema, mas fato é que atualmente nós estamos com uma redução sustentada da transmissão. O nosso R está constantemente menor que 1, R é o número de pessoas que se infecta através de um caso portador da Covid, infectado pela Covid, já está menor que 1, então uma pessoa transmite para menos de uma, ou seja, se eu tiver 100 pessoas com Covid, eu tenho 95, 93, 90 pessoas infectadas dessas 100. Não é um resultado brilhante, mas mostra uma redução que vem se sustentando, né? Por isso a flexibilização. Essa questão da pandemia no Brasil aconteceu por uma falta de uma política pública responsável, que vem desde uma falta de alinhamento entre o governo federal, municipal e estadual, e também por conta, infelizmente, de muita fake news, de muita pseudociência. Essas são algumas entrevistas que vocês podem acompanhar, que eu fiz para a Folha de São Paulo, para o Estadão, falando sobre o tema. E nós vivemos hoje também um problema de banalização da doença por parte da população, que não entende, né, que a redução no número de casos, a redução da transmissão não significa normalização. É o que eu chamo de flexibilização banalizada. Isso aqui é uma entrevista para o Jornal da Cultura, essa daqui para a CNN, falando justamente isso. A população precisa entender que flexibilização não significa normalização. Nós temos que seguir algumas regras para evitar a transmissão. Porque, infelizmente, a teoria de imunidade de rebanho não se comprova na Covid-19, porque talvez a imunidade
não seja duradoura, seja transitória, e também porque a imunidade de rebanho pressupõe um grande número de pessoas infectadas e que podem aumentar o número de pessoas que vão a óbito, né? Então seria uma taxa de óbitos inaceitável para um país civilizado, e também porque, principalmente no começo da pandemia, nós não tínhamos uma estrutura hospitalar montada para receber essas pessoas. É o que eu falo nessa entrevista para a Jovem Pan, que vocês também podem acompanhar. Então, no Brasil, nós tivemos vários erros, principalmente uma falta de testagem de todos os pacientes sintomáticos com a melhor ferramenta, que é o RT-PCR. Eu falo isso nessa entrevista aqui para uma live da Folha de São Paulo, e Botucatu foi um exemplo positivo, porque aqui em Botucatu, tanto a Prefeitura, quanto a Secretaria de Saúde, quanto a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas se uniu, testando todas as pessoas com sintomas, todos os casos suspeitos. Vocês, alunos, vocês que são residentes, todo o corpo clínico sabe que ao menor sintoma, mesmo leve, mesmo o nariz escorrendo, uma tosse, a gente já avalia clinicamente, faz o RT-PCR, isola essa pessoa e com isolamento rigoroso quebra a transmissão do vírus. Então, tudo isso aliado, obviamente, a uma grande esforço entre nós da infectologia, da clínica médica, com a supervisão do HC, criando 100 leitos de isolamento, mais 30 leitos de UTI, nós conseguimos aí com todo mundo, tanto a infecto quanto a clínica médica, montar uma estrutura que pudesse receber os doentes e também protocolos de assistência, que a gente vai discutir daqui a pouco, extremamente científicos, sem pseudociência, sem fake news, fora um número muito grande de projetos de pesquisa, né? Então, nessa fase que nós estamos, de decréscimo de transmissão, é importante lembrar que a flexibilização é diferente de normalização e a gente tem que postular sempre para a população o uso de máscaras de forma extremamente rigorosa, quando estiver fora de casa, fora do círculo domiciliar ou familiar, distanciamento social, mesmo com o uso de máscara, em torno de 1,5 m a 2 metros, higiene frequente das mãos, com água, sabão ou álcool gel, e, se estiver sintomático, sempre, se estiver sintomático, evitar o contato com outras pessoas e sempre procurar orientação médica para testagem e aconselhamento, que é o que a gente faz. Eu falo isso nessa entrevista aqui para Globo News. Como evitar as ondas subsequentes que a gente está vendo na Itália, que a gente está vendo na França, o Reino Unido, Londres vai fechar, várias cidades da França também. Na verdade, o Brasil nem saiu da primeira onda, né? Nós estamos discutindo segunda onda no Brasil, mas esse decréscimo que nós estamos vendo ainda faz parte de uma primeira onda. Nós não tivemos um pico, então também não tivemos uma descida abrupta, a descida nossa foi muito lenta. Lembra que eu falei para vocês, a nossa taxa de transmissão é muito próximo do 1, né? Então ainda nós não podemos falar em segunda onda no Brasil, porque nem saímos da primeira. Esse é um comentário que eu fiz para o Estadão e para o Jornal da Cultura, que vocês podem ver lá no meu website. Então nós temos que continuar nessa luta de conscientização da população, evitando a transmissão, para que realmente não tenhamos, depois de uma queda, que parece que está acontecendo, uma segunda onda, como muitos países estão enfrentando. Estados Unidos também, só para curiosidade para vocês, também está nessa mesma curva que o Brasil. Teve um platô muito alto e o número cai, mas não cai numa velocidade como aconteceu muitas vezes na Europa. Bom, falando da doença propriamente dita, depois dessa introdução que foi necessária, a Covid-19 é causada, então, pelo SARS-CoV-2, um beta-coronavírus, que tem uma coisa muito importante que vale a pena destacar da virologia, que é uma afinidade, ele tem uma ligação pelo receptor da enzima conversora de angiotensina 2, da ECA2. Então, ele se liga nas células que exibem esse receptor, né? Então, essa é uma característica importante que vocês vão ver daqui a pouco, a importância clínica disso. É um vírus de material RNA, que tem uma taxa de mutação com pouco escape mutacional, ou seja, ele gera poucos vírus mutagênicos. Aparentemente, as mutações que a gente conhece não são muito importantes do ponto de vista fisiopatológico, mas, obviamente, como temos 11 meses de ciência apenas, isso talvez possa mudar no futuro. E é uma doença, como vocês sabem, principalmente uma doença viral de transmissão respiratória, uma doença aguda viral de transmissão respiratória. A melhor forma de transmissão, a forma que o vírus mais gosta, é a transmissão por gotículas, tanto por
gotículas diretamente, então a pessoa, ao falar, espirrar, tossir, ao gritar, cantar, ela vai soltar gotículas, que são coleções de água com mais de 5 micrômetros de diâmetro, e vai cair no olho, no nariz ou na boca da pessoa suscetível, causando a infecção. Ou então pode ser também transmissão por contato, né? A pessoa fala, espirra, tosse, fica aqui a gotícula, essa pessoa suscetível coloca a mão, leva a mão no nariz, na boca ou no olho e completa o ciclo de transmissão. Então, cerca de 85% a 90% das infecções acontece por gotícula. E a gotícula é lógico, né? Se você tem que estar próximo, tem que estar sem máscara para facilitar essa transmissão. Menos de 1 metro, 2 metros, sem uso de máscara. Existe, sim, a transmissão por aerosol, em algumas situações muito peculiares, principalmente no ambiente hospitalar. Por isso que nós, profissionais de saúde, médicos, em algumas situações que podem causar aerosol, como, por exemplo, intubação, nebulização, aspiração de orofaringe, pode-se criar aerosol, que são partículas de água que podem conter vírus com menos de 5 micrômetros, e isso pode ficar literalmente boiando no ar, e por isso aí, então, a necessidade de uso de máscara N95 e todo o cuidado que nós temos que ter com transmissão para aerosol. Tem duas formas de transmissão que ainda não estão claras. A transmissão aérea, que seria essas gotículas ficarem suspensas no ar por mais de 1 metro, passando essa distância de 1 metro, 2 metros de distância, mas não está muito claro a importância disso. E alguns locais onde você pode recuperar o vírus, como, por exemplo, urina e fezes, mas a gente não sabe se isso pode ser transmissível ou não. Os estudos não estão claros quanto a isso. Lembrar, então, que 85% a 90% da transmissão é causado por gotículas direto e cerca de 5% a 10% por contato. Aerosol e as outras formas que ainda estão em investigação são menos importantes, mais importantes no ambiente hospitalar. Bom, então a doença inicialmente é uma doença viral aguda, né, é uma doença respiratória inicialmente que entra pelo trato respiratório e vai levar a congestão ou nariz escorrendo, congestão nasal, nariz escorrendo, pode levar a perda do olfato, perda do paladar, tosse, dor de garganta, dor no corpo, fadiga, febre, calafrios e, numa fase seguinte, há comprometimento pulmonar, com perda da capacidade respiratória, dificuldade para respirar, dispneia e alguns outros fenômenos extrapulmonares que a gente vai discutir. Mas em cerca de 85% a 90% das pessoas, ela é só uma doença viral respiratória aguda. Os sintomas, o período de incubação, que é o período que vai do contato com o vírus até o início dos sintomas, varia de 2 a 14 dias. Então, depois de contato com uma pessoa infectada, eu vou ter que esperar até 14 dias para ver se eu vou ou não exibir sintomas. Esse é o período de incubação, de 2 a 14 dias. Por isso que pessoas que tiveram contato com indivíduos que testaram positivo têm que esperar 14 dias em quarentena. Esse é o termo mais aplicado para quarentena. É você aguardar para ver se vai desenvolver sintomas. Então, como eu disse, a transmissão principalmente acontece por modo respiratório de gotículas, então tosse, espirro, fala, cantar, expiração forçada, por exemplo, estou correndo na esteira da academia, aquela expiração forçada, então sai mais gotículas, aula de yoga, aula de coral, todas essas coisas, então, vão facilitando a transmissão. Quanto mais vírus, obviamente, você vai ter mais transmissão. A transmissão aérea por gotículas, ela tem menos importância, como eu disse. Uma coisa muito fundamental para ressaltar é que, mesmo que o PCR, mesmo que o vírus seja encontrado no trato respiratório, depois do 9º dia, é só até o 9º dia que você consegue replicar esse vírus em cultura. Depois disso, ele não é mais viável. É por isso que a gente tem, então, a regra de retirada de isolamento, principalmente em casos leves e moderados, de 10 dias. Se arredondou aqui 9, né? Você preferiu usar 10 para facilitar. Então, depois de 10 dias, você não tem mais transmissão, principalmente
na maior parte dos pacientes que têm Covid leve e moderado. Então, são 10 dias de transmissão. Não confundam com o período de incubação. O período de incubação é quando eu entro em contato com o vírus até iniciar os sintomas. Pode demorar de 2 a 14 dias. Depois que eu começo os sintomas, eu tenho 10 dias de transmissão. Por isso, o isolamento das pessoas com Covid leve ou moderada deve ser feito por 10 dias. Na Covid grave e crítica, depois eu vou mostrar para vocês, é entre 10 a 20 dias. Então, isso é o que a gente sabe de transmissão. Quanto menos carga viral, diminui o risco de transmissão, e isso está ligado à formação de anticorpos neutralizantes. Então, conforme vai passando do 10º dia, 11º, porque os anticorpos demoram um pouquinho para ser formados, eu diminuo a chance de transmissão. A transmissão vertical, até o presente momento, em termos de transmissão durante o parto, através do canal do parto, ela não parece ser importante. Óbvio que pode existir a transmissão de mãe para filho, depois que a criança nasceu, na hora da amamentação e tudo mais, mas no período periparto isso não acontece, pelo menos não está bem claro se isso é importante. Eu tenho esse slide que eu tentei ilustrar como funciona, então, a variabilidade clínica da Covid-19. Eu tenho aquele filme, né, 50 tons de cinza, eu chamo 50 tons da Covid, né? Então, 85 a 90% das pessoas vai ter a forma leve a moderada. Na verdade, desses 85%, 30% não vão ter nem sintomas, completamente assintomáticos. Então, são verdadeiros portadores assintomáticos, você só vai saber se você testar. Testar quem? Quem teve contato com alguém positivo, né? Então, você, por exemplo, mora na república de alguém que testou positivo, você vai lá, depois de 3 a 4 dias após o contato, fazer o exame, você vem positivo, você não desenvolveu sintoma nenhum. 30% das pessoas são assintomáticas. Essas pessoas assintomáticas, depois eu vou mostrar para vocês, são pessoas que têm uma resposta imune do tipo celular, uma resposta imune mediada por linfócitos T, de tatu, muito forte. Então, elas já combatem o vírus logo de cara, não precisa nem fazer anticorpo, não ficam doentes. 55% vão ter a forma leve a moderada clínica. Então, eles podem ser oligossintomáticos, por exemplo, só a perda do olfato, só a perda do paladar, só um resfriado, ou nem isso, só um nariz escorrendo, ou podem ter um resfriado comum, febre baixa, nariz escorrendo, dor de garganta, ou uma síndrome gripal mais importante, febre alta, dor no corpo forte, adinomia, tosse com mais importância, ou até mesmo, eu já vi vários casos, né, já atendi várias pessoas com pneumonia leve. Não tem dispneia, mas quando você faz uma tomografia, porque o paciente está com uma febre muito alta, tem um comprometimento geral importante, você vê lá um pouquinho de vidro fosco na tomografia, até 10%, mas não são pacientes que eu preciso hospitalizar. Então, 85% se comporta como Covid leve a moderado. Então, como eu disse, assintomáticos, resfriado leve, síndrome gripal ou pneumonia leve, isso é a Covid de leve a moderada. A gente vai ver daqui a pouco que o tratamento desses pacientes é ambulatorial e apenas com drogas para controlar os sintomas. Então, esses pacientes com Covid leve a moderada, eles ficam nessa primeira fase, que é a fase precoce de infecção, chamada também de estágio 1. Então, eles têm uma resposta, eles têm um ataque viral, mas fazem uma resposta imunológica, principalmente, como eu disse, mediada por linfócitos T, bastante importante, e param por aqui. Essa doença dura de 7 a 10 dias e eles têm apenas sintomas de resfriado leve, ou de síndrome gripal, ou de pneumonia leve, ou nem isso. Não tem algum, 30% ficam assintomáticos. Mas, infelizmente, de 10 a 15% vão ter uma doença que acaba sendo uma doença viral aguda sistêmica. Então, do trato respiratório alto, a doença pode principalmente acometer os pulmões, causando uma síndrome respiratória aguda grave, uma dispneia importante, uma perda da oxigenação por lesão pulmonar. Além do pulmão, o sistema nervoso central é um órgão bastante acometido, tem um neurotropismo importantíssimo, levando à encefalite.
O SARS-CoV-2 também gosta muito do coração, levando a injúrias cardíacas, arritmias. A injúria renal, é bastante frequente os indivíduos terem dano renal na COVID grave, na COVID crítica, quando o vírus acaba assumindo a forma sistêmica. Distúrbios intestinais, diarreia, necrose intestinal, e também ele pode causar injúria hepática. É bastante comum que nos pacientes com COVID grave, COVID crítica, os pacientes tenham aumento de ALT e AST. Pior que isso é a fase subsequente, depois da sistematização, que é a terceira fase, que é a tempestade de citocinas. O indivíduo entra numa produção de citocinas ruins, principalmente interleucina 6, que leva a sepse, que leva a uma síndrome uma inflamatória sistêmica, hipovolemia, piora a hipoxemia, e isso leva a uma disfunção de múltiplos órgãos e sistemas que dá uma letalidade em torno de 2 a 3% quando você pega todos os pacientes com os diferentes tipos de COVID. Então tá aqui aquele gráfico das tonalidades de cinza completo, né? 85% vão ter COVID leve a moderada, 15% vão ter a COVID grave, COVID crítica. 10% vão precisar de hospitalização, com uma pneumonia de moderada a grave, mas esses pacientes ficam na enfermaria, não desenvolvem a COVID crítica, não precisam de UTI, e 5% precisam, então, de internação em UTI, porque fazem aquela síndrome inflamatória sistêmica, aquela tempestade de citocinas. Então, essa é mais ou menos a história natural da doença. Então, a COVID grave, então, que acontece mais ou menos de 15% a 20% dos pacientes, é aquela que vai ter, então, a pneumonia moderada grave, que vai ter a síndrome respiratória aguda grave, e dentro disso, da COVID grave, nós temos a COVID crítica, que é, além da síndrome respiratória aguda grave, além da hipóxia, vamos ter, então, insuficiência respiratória grave, choque e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Existem apresentações atípicas da COVID-19. Paciente só com cefaleia, só com encefalite, que dá confusão mental, só com anosmia, geusia, só com diarreia, só com manifestação cutânea. Paciente que infarta e você vai descobrir que ele está com COVID sem nenhum outro sintoma. Paciente que faz AVC e também você descobre que ele tem COVID, mas sem nenhum outro sintoma, mas são casos mais raros, né? A gente vai explicar por que mais para frente. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, das diferentes fases, agora se completa, né? Então, se o paciente não tiver uma resposta imune inata, uma resposta imunicelular mediada por linfócitos T, ele pode cair nessa fase pulmonar, que é a segunda fase, que é a fase de síndrome respiratória aguda grave, em que ele vai ter um regime de hipóxia importante, ele vai ter uma relação PA de O2 FI de O2 menor que 300, então ele vai precisar de internação, ele vai precisar de oxigênio. Quando você faz uma tomografia, você vai ver alteração, pode ter comprometimento hepático, e pior se ele cair nessa terceira fase, que é a fase da tempestade de citocinas, né, que é o estado de hiperinflamação, e aí, além da síndrome respiratória aguda grave, ele vai ter o choque séptico, a síndrome inflamatória sistêmica, falência cardíaca, falência renal, encefalite, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, por conta justamente daquelas tempestades de citocinas, principalmente interleucina 6, e uma série de marcadores inflamatórios elevados, como dedímero, o PCR, ferritina, troponina, mostrando que esse paciente, então, está numa tempestade imune inflamatória, né, causada pelo vírus. Então, quando esses pacientes morrem, esse trabalho aqui é super recente, eu peguei esse slide hoje, né, é uma das primeiras séries de autópsias de pacientes COVID. O que você vai encontrar, né? São pacientes, então, que morreram entre 1º de março e 30 de abril. Primeiro, as lesões mais importantes. Então, dano alveolar difuso, trombose nos pulmões, predominantemente nos pulmões, hemofagocitose e uma coisa muito interessante, depressão das células do sistema imune, principalmente linfócitos T. Os pacientes com mais gravidade são aqueles que no começo já apresentam linfopenia. Então, quem faz UTI vê com frequência os pacientes graves com linfopenia na entrada. Outros achados, pancreatite, pericardite, infarto de adrenal, ativação microglial cerebral, mas eu queria lembrar, então, esses achados pulmonares como os mais importantes em relação aos achados de autópsia. Então, falando de letalidade, né, como que isso acontece?
Obviamente, naqueles 30% assintomáticos, não tem nada de letalidade, né? O indivíduo passa assintomático e 0% de letalidade. Naqueles que têm Covid leve a moderada, tem a síndrome gripal, que tem o resfriado, também 0% de letalidade. Agora, naqueles 10%, aqueles que têm Covid grave, que precisam ficar internados, que precisam de hospitalização em enfermaria, a letalidade é em torno de 15%. E aqueles que precisam de UTI, que têm a Covid crítica, que são 5%, e a mortalidade gira em torno de 50%. É óbvio que depende muito da qualidade da UTI e também do acúmulo de conhecimento, da curva de conhecimento que nós estamos ganhando, né? No começo da pandemia, eu lembro que dos nossos 10 primeiros casos internados na UTI, 9 morreram. Eu vou mostrar para vocês depois a paciente que sobreviveu. Então, a mortalidade dos 10 primeiros casos foi 90%, mas é óbvio que isso foi em março, agora nós estamos em novembro, nós aprendemos muito e a mortalidade caiu a esses níveis que vocês estão vendo, em torno de 50%, por conta de um manejo mais efetivo, principalmente da ventilação do paciente. Como eu falei para vocês, a Covid-19 é uma doença que tem muitos sintomas respiratórios, predominantemente tosse, febre, fadiga, tosse com escarro, dispneia, cansaço, mialgia, artralgia, dor de garganta, pode apresentar cefaleia e calafrio, mas tem também alguns sintomas não respiratórios, até 40% podem ter diarreia, anosmia de Geusia, AVC, alterações musculoesqueléticas, alterações psiquiátricas e de comportamento, principalmente por conta de encefalopatia ou encefalite. Já vimos pacientes com Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, pacientes apresentando fenômenos tromboembólicos que levam a infarto agudo do miocárdio ou AVC. Então, a coagulabilidade é importante. E manifestações oculares, como hiperemia de conjuntiva. Então, tem várias, isso que eu chamo de 50 tons de Covid, né? Uma doença que a gente ainda está aprendendo a reconhecer. Mas essa é a definição de caso da Organização Mundial de Saúde, que é justamente aquilo que a gente já discutiu. É um episódio agudo de febre ou, não é obrigatório febre, ela pode não estar presente, ou tosse, fadiga muscular, fraqueza, dor de cabeça, mialgia, dor de garganta, coriza, dispneia, anorexia, náusea, vômito, diarreia e alteração do estado mental, ou seja, síndrome gripal ou resfriado. Num contexto atual que nós estamos vivendo de pandemia, tem que pensar em Covid. Então, hoje, por exemplo, só para dar uma situação real, né? Recebi um WhatsApp de uma aluna do 4º ano dizendo que estava com sintomas de resfriado de gripe, o que ela precisava fazer? Eu falei, olha, primeira coisa, você precisa se isolar das outras pessoas, fazer um auto-isolamento, e nós vamos marcar uma consulta para uma avaliação clínica e fazer a testagem, tá? Então, é assim, não adianta, na pandemia, todo paciente com suspeita de resfriado ou síndrome gripal, o vírus pode ser o SARS-CoV-2. É óbvio que pode ser outro vírus, mas a chance existe de ser SARS-CoV-2, o paciente precisa ser testado. Essa é a história imune da doença, eu já comecei a contar para vocês. O SARS-CoV-2 desperta uma resposta imune inata, principalmente pela ativação de células dendríticas. As células dendríticas vão fazer o processamento dos antígenos virais e, se der tudo certo, vão montar uma resposta imune adaptativa baseada principalmente em linfócitos T. O que o linfócitos T faz? Produção de citocina, regula a inflamação, vai mandar os linfócitos TCD8 matar as células infectadas e ainda vai dar ordem para o linfócito B produzir anticorpos neutralizantes. Então, eu preciso de uma resposta imune celular, uma resposta imune mediada por células T. E fico ainda com uma resposta imune, algumas células T de memória lá, se acontecer qualquer coisa, eu tenho ela para o futuro. Agora, se eu tenho a quebra, se eu não tenho essa resposta imune T, eu vou precisar mais de produção de anticorpo. Os pacientes mais graves são aqueles que têm mais nível de anticorpo. É como se o anticorpo fosse uma segunda linha de defesa, uma resposta menos efetiva, um braço mais fraco da resposta imunológica. A gente está começando a aprender sobre isso. Então está aqui a história imune da doença de uma outra forma, né? Então aqueles pacientes que fazem uma resposta imune T muito importante, vão fazer uma baixa carga viral, que vão levar a uma infecção leve, não vão produzir citocinas
pró-inflamatórias e vão ter uma recuperação pronta com células de memória. Agora, se eu não consigo modular uma resposta imune T, eu vou fazer uma tentativa de completar isso com citocinas ruins, lembrando muito aquele braço de resposta imune TH2, como eu já falei, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral, um monte de citocinas ruins que vão levar a uma imunossupressão, inclusive com linfopenia, e aí o paciente vai entrar naquela cascata de tempestade de citocinas e vai para a UTI, levando àquela disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, e tem aí 50% de chance de mortalidade. Então, tudo depende de uma resposta imune, principalmente celular, rápida, produzindo interferon alfa do tipo 1, e que vai levar, então, como eu já expliquei, a toda a ativação da cascata de resposta imunológica, né? Os anticorpos, como eu disse também, eles têm o seu valor, eles são neutralizantes, eles impedem a replicação viral, mas eles caem com o tempo. Então, esse aqui é uma série de pacientes que se recuperaram da Covid, mostrando que depois de 3, 4 meses você tem um declínio desses anticorpos, o que fica uma dúvida, né? Se essas pessoas podem ter novos episódios de Covid, mas o que parece realmente é que se eu tenho uma resposta imune celular importante, eu faço essas células de memória, faço esses linfócitos T de memória e eu me protejo. Talvez por isso a Covid-19 não encontre lugar em algumas populações que tiveram contato, como eu disse lá no começo da apresentação, com alfa coronavírus. Pode ser que tenha algum grau de imunidade cruzada. Eu falo muito sobre isso nessas duas reportagens, que eu recomendo para quem tem interesse sobre o assunto. Essa aqui foi para o Jornal Hoje da Rede Globo, essa aqui foi para a Jovem Pan, justamente falando sobre quanto tempo dura a imunidade protetora, falando sobre o braço de resposta imune celular T, sobre a produção também de anticorpos. Partindo para o diagnóstico, nesses últimos minutos que nos resta da discussão, nós temos métodos diretos, que é a predileção, é o RT-PCR, porque isso vai amplificar o material genético do vírus no trato respiratório alto, então ele deve ser feito como padrão ouro, e tem a sorologia, que são métodos indiretos, que vocês vão ver que tem menos valor diagnóstico na prática clínica por esse motivo, né? Então está aqui a história natural da doença, mais baseada nos exames diagnósticos. Aqui eu tenho a exposição ao SARS-CoV-2. Cerca de 2 dias antes, eu já começo a fazer uma carga viral muito importante, eu já começo a transmitir 2 dias antes do início dos sintomas, e o PCR vai ter o pico de positividade, de sensibilidade, lá do 3º para o 5º dia, principalmente no 4º dia. Então, no 4º dia de sintoma, ou no 6º dia pós-infecção, é onde eu vou ter, pós-exposição, desculpe, é onde eu vou ter a maximização da amplificação do material genético do SARS-CoV-2, que é o material genético RNA. Então, é aqui que eu devo fazer a testagem, do 4º dia de sintoma, do 3º ao 5º dia. Dá para fazer até o 7º dia, mas depois disso vocês veem que o nível, a sensibilidade cai bastante. Já os anticorpos, como vocês podem ver aqui, vão aparecer lá pelo 10º ou 14º dia. Portanto, se eu estou falando de uma doença viral aguda que tem de 7 a 10 dias, para que eu vou fazer anticorpo? Vai dar negativa, a famosa janela sorológica, janela imunológica. Talvez sirva para diagnóstico de infecção pregressa, mas os anticorpos têm um problema também de falta de especificidade, dá muito falso positivo, até 50%. Então, na verdade, o RT-PCR é o padrão ouro para diagnóstico da doença. É óbvio que tem a chance de falso negativo, a sensibilidade chega a 60%, 70%, até 80%, principalmente até o 7º dia. Depois disso cai, como vocês estão vendo aqui, depois do 14º dia pode cair até para 45% ou menos que isso. Já os anticorpos têm esses valores bem ruins aqui na fase aguda, na fase inicial da doença, a sensibilidade que varia de 20% a 40%, uma sensibilidade muito ruim, e que, portanto, os métodos sorológicos não servem para a prática clínica. Aqui na nossa cidade, no nosso Hospital das Clínicas, a gente faz, como eu já falei para vocês, o RT-PCR para todos os pacientes, para todas as pessoas que se encaixem na definição de caso, que é resfriado ou síndrome gripal, são imediatamente testados, né?
e a gente, inclusive, faz alguma estratégia de testagem assintomático, mas não com suave, né, com saliva. Se tiver tempo, a gente discute. Então, a indicação do CDC para diagnóstico é justamente esse, né, que deveria ter sido feito no Brasil desde o começo. Testar todas as pessoas, mesmo com sintomas leves, com RT-PCR, e algumas estratégias de testagem também em pessoas com alto risco de contágio, como a gente também faz aqui no Hospital das Clínicas, mas faz com saliva, porque fica mais fácil de colher do que com suave. Aqui tem algumas entrevistas que eu fiz para a mídia também. Essa aqui é uma entrevista para o Jornal Hoje, essa aqui para a Folha de São Paulo, justamente falando da importância da testagem em massa para a gente isolar. E testagem feita com PCR, porque a sorologia, como a gente já discutiu, tem um índice muito alto de falso negativo por conta da janela sorológica e até 50% de falso positivo quando dá positivo, né? Por isso o CDC não recomenda a realização de sorologia para diagnóstico, nem para ver se a gente já teve contato, né? Porque, como eu já discuti com vocês, a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, os anticorpos podem cair, e fora que a gente não sabe se esses anticorpos realmente protegem. Já existem pelo menos, essas são duas entrevistas, uma para a Band News, outra para a Jovem Pan, falando de reinfecção. São 7 casos descritos na literatura. O que é a reinfecção? Eu tive, esse caso aqui é bem emblemático. É um paciente lá de Hong Kong que teve uma infecção detectada lá no dia 25, 26 de março, e aí ele tinha um vírus que foi isolado, ele se recuperou, teve uma Covid moderada, ficou hospitalizado, mas não precisou ir para a UTI, e depois, em agosto, ele teve uma nova síndrome gripal, foi testado, PCR de novo positivo, só que o vírus dessa primeira infecção era filogeneticamente diferente da segunda, tinha alterações, não alterações mutagênicas importantes, mas tinha uma assinatura diferente no código de RNA, mostrando que ele se infectou por uma outra cepa. Então, a infecção é possível. A segunda infecção foi mais leve, talvez mostrando que ele tivesse adquirido algum grau de proteção, mas ele acabou ficando doente, inclusive transmitindo para outras pessoas. Ou seja, o que significa a resposta imunológica, né? A gente não sabe, estamos aprendendo sobre isso, temos 11 meses de ciência. Uma coisa importante para discutir nesses últimos minutos que nós temos é como a gente faz a confirmação e descarte dos casos em pacientes hospitalizados ou não, né? Então, um caso COVID confirmado é aquele que tem RT-PCR com o resultado COVID positivo detectado, independentemente de qualquer clínica ou até tomografia, pode estar assintomático. O descartado é aquele que tem o teste RT-PCR não detectado e que não tem a suspeita clínica nem tomo de tórax sugestivo, ou seja, não parece ser COVID, a toma não tem alteração, então, com o resultado negativo, você descarta. Agora, aquele paciente que tenha PCR negativo, mas a clínica, os achados clínicos, ele tem uma síndrome respiratória aguda, ou a tomografia seja muito sugestiva, você tem que fazer um segundo PCR, porque existe a chance de um falso negativo do RT-PCR, que pode ser de 20% a 30%, principalmente se colhido após o 7º dia. Ou mesmo, deixar o paciente em isolamento por 14 ou 20 dias após o início dos sintomas, se a dúvida persistir. Lembrar que o RT-PCR é o padrão ouro, mas ele não é perfeito. Ele tem uma especificidade de 100%, ou seja, ele não dá falso positivo, mas ele pode dar 20% a 30% de falso negativo. E é justamente isso que mostra esse trabalho chinês, que foi publicado agora mês passado na Virology, a Medical Virology, que 12% dos pacientes que tinham teste negativo, inicialmente RT-PCR, mas que eram altamente suspeitos, a hora que você fez um segundo teste, veio positivo, né? Então a gente tem que lembrar dessa questão. Bom, para finalizar a aula, como é que eu manejo os casos, né? Como é que eu faço o tratamento? Então, em pacientes assintomáticos com doença leve a moderada, eu não interno esse paciente, eu vou apenas acompanhar de forma ambulatorial, fazendo, então, o isolamento. É muito importante, então, explicar para esse paciente que ele precisa fazer o isolamento. Em casos leves a moderados, então, o isolamento é por 10 dias. Você trata os sintomas com drogas sintomáticas. Então, se o paciente estiver com febre, você pode prescrever paracetamol, dipirona, lembrar de uma hidratação importante, analgésico, se estiver com dor no corpo, e
tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo NIH, né? Educar o paciente para os sinais de gravidade. O que é o sinal de gravidade? Dispneia. A Sociedade Brasileira de Infectologia, eu faço parte, como eu falei para vocês, a gente tem um programa que é de distribuição de oxímetro, principalmente para certos grupos de risco, para que, se eles tiverem uma dispneia, eles possam nos dar dados mais assertivos em relação à saturometria, que é um método fácil, barato, relativamente barato, né? E de alta assertividade para a gente avaliar aí depois no hospital, se ele realmente tem uma hipóxia mais importante, fazer uma gasometria, fazer uma tomografia. Mas em casos, então, leve a moderados, eu não vou hospitalizar e vou apenas tratar com sintomáticos. Lembrando que não existe tratamento específico contra a Covid-19 que tenha evidência científica. O que é evidência científica? Ensaio clínico randomizado ou meta-análise com revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. O que não é evidência científica? Vídeo de YouTube, post no Facebook, experiência pessoal, instinto paternal, blog, YouTube, tudo isso não é evidência científica. Então, eu trago aqui uma entrevista que eu fiz para o Estado de São Paulo, falando sobre hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, nada disso tem comprovação científica para COVID leve a moderada. Isso é corroborado, obviamente, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, que fala principalmente sobre hidroxicloroquina, ela deve ser abandonada em qualquer fase da Covid-19, não existe evidência científica. E aí tem coisas mais esdrúxulas, né? Tem, por exemplo, ozônio retal, essa aqui é uma entrevista que eu tive que fazer, porque a Globo teve um prefeito lá de Santa Catarina que saiu falando que ozônio retal para Covid-19, eu tive que explicar que não funciona. Agora saiu a tal da nitazoxanida, que foi um estudo que mostrou apenas redução de carga viral, não mudou hospitalização, não mudou índice de óbito. Então, toda hora a gente tem que ir na mídia explicar o que funciona e o que não funciona, o que é evidência científica, né? Agora, para as formas graves e para as formas críticas, né? Então, eu tenho que internar o paciente, principalmente se o paciente tiver uma troca ruim. O que é troca ruim? PA de A2 e FeA2 menor que 300, saturação menor que 93, frequência respiratória maior que 30 e tomografia com mais de 50% de vidro fosco. E aqueles pacientes, obviamente, que tenham COVID crítica, que é síndrome respiratória aguda grave, choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, esses são os critérios de internação que a gente discutiu. Lembrando que existe uma série de comorbidades que podem reforçar a internação hospitalar: diabetes descompensado, doença cardíaca crônica, doença respiratória crônica, LPOC, enfisema pulmonar, paciente doente renal crônico, principalmente em diálise, imunossuprimido, portadores de doenças cromossômicas e gestante. Então, todos esses têm mais critério de internação se tiver algum desses critérios de gravidade para a internação que a gente discutiu. A tomo, ela é muito importante. Ela não deve ser usada em rastreio para paciente com COVID leve a moderado. Mas todo paciente que tenha suspeita de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, tem a saturação menor que 93, tem uma troca ruim menor que 300, deve fazer uma tomo, porque ele exclui diagnósticos diferenciais e tem uma boa acurácia. O achado principal é o tal do vidro fosco, que pode ser, inclusive, quantificado, mostrando prognóstico. Às vezes, um paciente que você tem pouca dispneia, a saturação não está tão ruim, mas tem um comprometimento de 75% de tomo, você já fica mais alerta em relação a mandar esse paciente para a UTI, porque provavelmente ele vai evoluir com uma hipóxia mais importante. Lembrando, os fatores de risco para óbito, né, principalmente idade, que é literalmente uma escadinha, maior que 80 anos tem mais risco que maior que 70, que maior que 60, que maior que 50. Então, esses são os fatores de risco. Abaixo de 50 anos parece não haver esse risco. Sexo feminino é protetor, porque tem menos receptor ECA2. E aí, aquilo que a gente já discutiu: doença cardíaca crônica, doença pulmonar crônica, doença renal crônica, diabetes, obesidade, distúrbio cognitivo e neurológico, demência, cânceres em geral e cirrose de leve a moderada. Tudo isso aumenta a mortalidade. E quando você vai avaliar os pacientes hospitalizados, né, eles costumam, então, se eles evoluem para alta, né, esses pacientes, então, recebem alta em torno do 22º dia. Agora, se eles vão evoluir para óbito, eles costumam ir a óbito em torno do 20º dia. Então, essa é a história natural da doença em relação aos dias de sintomas. E como eu manejo
os casos graves e críticos, né? Principalmente olhando com muito cuidado a progressão pulmonar, na tomografia, com a gasometria, com a saturação, tratar esses pacientes para infecção bacteriana secundária. Eu vou mostrar daqui a pouco. É óbvio que se trata, a COVID-19 é uma doença viral, mas a pneumonia bacteriana secundária é muito importante, então todo paciente hospitalizado tem que ser tratado, aliás, não só para pneumonia bacteriana, mas por sepse decorrente de todo esse estado inflamatório que o paciente coloca. Lembrar do isolamento, da prevenção de transmissão, e a avaliação inicial, a gente já discutiu, principalmente tomografia e exames de prova de função inflamatória. Então, tem aqui a questão da pneumonia secundária, eu não vou detalhar até porque a gente está com pouco tempo, toda uma fisiopatologia que vai fazer aumento da disbiose respiratória, fazendo com que, por exemplo, o pneumococo, o estafilococo, a influenza, a Moraxella catarrhalis, a pseudomonas, os acinetos, todos eles aumentem a chance de infecção. Tá? Isso aqui é o que justifica a fisiopatologia. Também tem uma disbiose na flora intestinal, que leva a sepse, e tudo isso junto colabora naquela fase de citocinas, naquela explosão de citocinas que a gente vê na fase 3. Então, é muito importante que esses pacientes recebam antibiótico para tratar pneumonia e sepsis secundária. Esse estudo que foi feito na Inglaterra mostra muito bem isso, comparando pacientes com Covid-19 e influenza. Então, os pacientes com Covid-19 tinham um risco aumentado, quando comparados com o de influenza, de óbito por conta de sepsis e pneumonia bacteriana. Se a gente já sabia que a pneumonia bacteriana secundária era um problema na influenza, ela ainda é tão importante, ou talvez pior, do que na Covid-19. Além disso, a oxigenação, muito importante, a gente aprendeu muito isso, no começo da pandemia a gente achou que deveria intubar precoce, mudou completamente o conhecimento agora. Nós sabemos que, às vezes, um alto fluxo de O2 sem intubação até vai melhorar a questão de sobrevida do paciente, e esse é como eu faço o manejo de casos graves e críticos, especificamente nos Estados Unidos. Tem drogas aqui que nós não temos no Brasil. Então, para todo paciente hospitalizado que tenha necessidade de alto fluxo de O2 ou entubado, a dexametasona, ela tem importância em reduzir a mortalidade, mas nos pacientes que têm necessidade, então, de alto fluxo de O2 ou entubados, não é todo paciente hospitalizado. E lá nos Estados Unidos, eles têm nível de evidência e tem também a medicação chamada Remdesivir, que ainda que os ensaios clínicos tenham, vamos dizer assim, um tímido ou pouca nível de evidência, o FDA e a ISDA, International Society of Infectious Disease, eles recomendam o uso do Remdesivir por lá, nós não temos aqui. Todas as outras drogas devem ser usadas somente no contexto de ensaio clínico, então quando você está fazendo pesquisa, e a hidroxicloroquina é recomendação contra, tá? Não deve ser feito pela ISDA. Mesma coisa em relação a glucocorticoide, tocilizumab e famotidina, tá? Então isso é não recomendado. Tem aqui alguns exemplos que eu trouxe de ensaio clínico randomizado, eu trouxe porque nos traz muita orgulho, né, que o nosso hospital participou. Esse é o estudo Coalizão 1, que foi publicado no New England. Tanto o pessoal da clínica médica quanto nós da Infecto participamos desse estudo, mostrando que a hidroxicloroquina não funciona no paciente hospitalizado, no paciente com Covid hospitalizado. E também participamos do estudo Coalizão 3, que foi publicado no JAMA, mostrando que a dexametasona tem o seu lugar, então, no tratamento da Covid-19 nos pacientes com alto fluxo, necessidade de alto fluxo de O2 ou intubação. Quem tiver interesse pode acessar o YouTube. No YouTube, essa reportagem aqui da Globo está muito legal sobre esses estudos. Aqui está o estudo da dexametasona, o mais importante deles, o Recovery, que mostrou uma redução de risco de morte de até 2/3, principalmente no paciente intubado, mas também no paciente que tem necessidade de alto fluxo de O2. Então, a dexametasona faz parte do arsenal terapêutico, é uma das poucas opções realmente que a gente tem, né? Em relação à fase que deve ser feita, a dexametasona está aqui, no paciente que está na fase 2B, de alto fluxo de O2, que é a mesma fase aqui que o indivíduo precisa de oxigênio.
nós não temos no Brasil. O Remdesivir tem lugar principalmente quando o paciente está saindo da fase 1, indo para a fase 2, impedindo, então, a transformação da doença pulmonar numa doença mais sistêmica, naquela tempestade de citocinas. Tem uma série de regras para ventilação, eu não vou me estender aqui, mas hoje em dia a gente tem apostado muito no alto fluxo do O2, da máscara não reinalante, segurando um pouco a intubação, principalmente nos pacientes mais idosos, lembrando que a aplicação da ventilação prona também, ela tem um benefício muito grande na sobrevida do paciente. Tem aqui esse trabalho americano mostrando que quando eu faço um alto fluxo de oxigênio, ao contrário do que a gente achava antigamente, a gente tem até uma menor, obviamente, menor chance de intubação e uma melhor expectativa de vida. É o que o pessoal tem feito, o pessoal da pneumo tem trabalhado bastante com isso. Em relação também ao manejo de casos críticos, tomar cuidado com as complicações, que são os dias de ventilação mecânica, a pneumonia associada à ventilação, tromboembolismo venoso, infecção relacionada aos catéteres desses pacientes que estão na UTI, úlceras de pressão, sangramento gastrointestinal, interação medicamentosa e resistência antimicrobiana, obviamente. Tem toda uma questão também bem específica do manejo do choque séptico, lembrando que é muito importante esse tipo de avaliação no paciente que está, então, na fase 3, na fase de tempestade de citocina, e tem também as manifestações, as complicações não pulmonares, principalmente a insuficiência renal e aquela linfopenia que eu falei para vocês, com imunossupressão, e inclusive também com a questão de fenômenos tromboembólicos. Além de tudo, como se não bastasse a doença em si, nós estamos começando a conhecer a fase pós-aguda, que tem complicações com sintomas subagudos prolongados. Essa é uma entrevista que eu fiz para a Band News, refletindo esses dois estudos, esse do CDC, mostrando que até 20% dos pacientes mantêm mais de 3 meses de sintomas, fadiga, tosse, dor de cabeça, dor pelo corpo. E esse é um estudo italiano que mostra mais ou menos a mesma coisa, sintomas prolongados, o indivíduo demora para se recuperar, 1, 2 meses até voltar à questão de não ter mais fadiga, dispneia, tosse, dor no peito, e tem sequelas a longo prazo. Nós estamos começando a querer entender, principalmente sequelas de 3 lugares: pulmonar, cardiovascular e neurológico. Pulmonar, o mais importante, esse aqui também é um estudo de autópsia, mostrando então aquilo que a gente já tinha visto, microtrombos, pacientes não conseguem recuperar a função pulmonar numa grande parte das vezes, necessitando inclusive em algumas situações de oxigênio domiciliar, e uma série de outras complicações, como eu falei, principalmente neurológicos e cardíacos, que estão disponíveis nessa aula que está no YouTube, que é a síndrome pós-Covid-19. Quem tiver mais interesse, assista, que tem os detalhes disso que a gente está começando a conhecer como síndrome pós-Covid. Para finalizar, lembrando que a Covid é uma doença de notificação obrigatória, compulsória, e que a retirada do isolamento deve ser feita, então, no paciente com Covid leve a moderada após 10 dias, e naquele com Covid grave ou Covid crítica de 10 a 20 dias. Tem vários tratamentos em estudo, né, como eu falei para vocês, várias drogas que se prestam a tentar impedir a replicação do SARS-CoV-2, e eu trago, quem tiver mais curiosidade em acessar essa informação do tratamento específico, esse manual do CREMESP, que é das melhores práticas na Covid-19, está disponível lá no meu website. A gente, não só eu, mas vários aqui do hospital ganharam uma homenagem do CREMESP por colaborar numa luta contra a pseudociência, contra as fake news, contra esses tratamentos que infelizmente não têm comprovação científica, mas basicamente o que a gente tem de tratamento em estudo são drogas que vão tentar ou ser antivirais ou imunomoduladoras, lembrando que o que nós temos evidência bem fraca é o Remdesivir e bastante forte é o uso da dexametasona. Para quem tiver interesse, eu tenho esse resuminho aqui de todas as drogas que estão sendo mais faladas. A ivermectina, não tem nenhum ensaio clínico mostrando utilidade, tem só estudo in vitro, não deve ser usada. Nitazoxamida, tem um estudo pré-print clínico que só mostrou redução de carga viral, não mostrou benefício clínico, não reduziu a hospitalização ou morte. Hidroxicloroquina, paciente com Covid grave ou Covid crítica não tem benefício, não deve ser usado. Em paciente ambulatorial,
nós, inclusive, fazemos parte, está um estudo em andamento ainda, que é o Coalizão 5, mas não tem nível de evidência para recomendação até que esse estudo seja finalizado. É óbvio que é um estudo duplo cego, randomizado, e eu faço parte do estudo, mas não sei o que meus pacientes estão tomando, mas até lá, obviamente, não deve ser prescrito. A azitromicina não deve ser prescrita em paciente leve e moderado, somente nos casos de hospitalização em que você pretenda tratar pneumonia secundária. Tem o Remdesivir, que é aprovado nos Estados Unidos com uma redução, vamos dizer assim, tímida da mortalidade, mas não tem disponível no Brasil. Os antibióticos a gente já discutiu, e o corticoide também a gente já discutiu. Só para falar de vacina, 2 slides, nós temos aí 11 vacinas na fase 3, 5 já aprovadas com uso limitado, 2 na China, uma na Rússia e uma nos Estados Unidos. São vacinas que têm várias plataformas, são cerca de 10 plataformas, vírus inativado, vírus enfraquecido, vetor viral, vacinas de ácido nucleico, tanto DNA quanto RNA, ou baseados em proteína, principalmente na proteína spike, que é aquela proteína que se liga ao receptor de ECA2, né? Então tem aqui o nome das vacinas, a gente ouve muito falar da Oxford AstraZeneca, que está sendo testada pela Fiocruz aqui no Brasil, um vetor de adenovírus. Tem a vacina da Sinovac Butantan, que é de vírus inativado, também aqui no Brasil, e tem essa da Sinopharm, também de vírus inativado no Brasil. Tem mais de quase 10 vacinas já em fase 3, 11 para ser exato, né? E qual é o grau de proteção? A OMS vai aprovar, a Anvisa também, qualquer vacina que tenha uma eficácia mínima de 50%. Então, se a gente conseguir reduzir pelo menos 50% das infecções, ou 50% das hospitalizações, ou 50% dos óbitos, ainda que seja tímido, frente a vacinas como, por exemplo, da febre amarela, que eu tenho 98%, 99% de redução, já é alguma coisa no contexto de pandemia. E como mensagem final, eu trago aqui a nossa primeira sobrevivente da UTI, a Dona Maria, né? Está aqui porque ela fez parte de uma reportagem da Globo, e ela foi motivo de muita esperança para a gente, né? Dizendo que não é uma gripezinha, e lembrar as regras do novo normal, que é não sair de casa se estiver doente, fazer a testagem para todos os indivíduos sintomáticos, sempre que sair de casa usar máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Deixo aqui os meus contatos de mídia social novamente, Facebook, @Dr. Alexandre Naim Barbosa, o Instagram, @Dr. Barbosa, o canal do YouTube, Dr. Alexandre Naim Barbosa, e fico à disposição, se tiver tempo, para a gente discutir eventuais questões ou dúvidas. Oi, professor, boa noite, muito obrigada pela aula, foi muito interessante, e eu vou trazer agora algumas perguntas que surgiram, tudo bem? Sim, sim. Elas vão aparecer aqui na tela, mas eu também vou ler elas. A primeira, temos cada vez mais ouvido falar em síndrome pós-Covid. Existem critérios diagnósticos ou tratamento estabelecido para esta? Eu falei um pouco na aula, né? Na verdade, eu até citei uma outra aula que tem no YouTube só sobre síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, vamos lembrar, tem 3 componentes principais, não só esses, mas que a gente conhece como principais manifestações, principais sistemas afetados. O trato respiratório, então os indivíduos desenvolvem uma hipoxemia crônica, como se fosse uma DPOC. Então, o mais importante é essa hipóxia crônica pós-Covid, então pulmão primeiro. Segundo, manifestações cardiológicas de restrição de função, como se fosse uma ICC, principalmente talvez por fenômenos tromboembólicos que vão levar a microinfartos cardíacos e, obviamente, a disfunção. E o terceiro, o sistema nervoso central. Pacientes com queixa de cefaleia crônica, de disfunção cognitiva crônica, perda de atenção, perda da capacidade de concentração. Então, essas definições, obviamente, a gente está começando a conhecer, porque o nosso paciente mais longo com Covid-19 tem 6 meses. Covid aqui no Botucatu começou em março, nós estamos em novembro, né? Então, nós estamos começando a aprender esse contexto de síndrome pós-Covid. O tratamento, obviamente, inicial é completamente sintomático. Alguns pacientes, dependendo
você pode entrar com corticoide. Como eu falei, alguns evoluem com hipóxia crônica, vão precisar de O2 domiciliar, depende muito de cada paciente, mas é um mundo completamente desconhecido e é um palco muito bom para quem quiser fazer pesquisa sobre o tema, porque nós vamos viver com uma geração de pacientes, entre aspas, sequelados com Covid. A próxima pergunta é do Marcelo. Como se explica situações em que pessoas que habitam na mesma casa que o infectado nem sempre se infectam? Dois motivos, Marcelo. Primeiro, ele deu sorte e acabou não recebendo gotículas que continham o vírus. Pode acontecer. A pessoa infectada tem uma baixa carga viral, não tem capacidade de levar gotículas infectadas, ou você ficou fora do alvo dele, né? Quando eu era aluno de graduação, tinha muitos professores que falavam cuspindo na minha cara, eu não gostava de estar na frente por causa disso. Então, às vezes, ele deu sorte de não receber essas gotículas infectadas. Ou porque ele tem uma boa resposta imune celular por linfócitos T e nem sabe que se infectou. Lembrando que são 30% de assintomáticos. Então, não é que você não se infectou, você pode ter se infectado, o que você pode não ter feito é manifestação clínica. Se você tem uma boa resposta imune T, se você já foi, entre aspas, imunizado por alfa coronavírus no passado, você não vai desenvolver sintomas, você nem sabe se teve. Agora do Lucas. Quais as indicações para profilaxia contra a TEV no paciente COVID positivo? E qual o intervalo de tempo aproximado para o paciente atingir os estágios 2 e 3 da história natural da doença? Primeira pergunta. Todo paciente internado, todo paciente hospitalizado, porque ele vai ficar em repouso, ele vai ficar acamado, ele vai receber profilaxia para TEP. Ele vai receber, então, anticoagulação, não é com anticoagulação plena, é uma anticoagulação para prevenção de embolismo venoso. Agora, pacientes que você tem fenômeno tromboembólico, então vou dar alguns exemplos. Teve paciente que teve COVID, estava internado e fez necrose de ponta de dedo, ou que teve infarto, ou que teve um AVC isquêmico, em que você detecta o fenômeno tromboembólico, aí você faz a anticoagulação plena, você deixa o indivíduo anticoagulado. Então, são essas duas diferenças. Uma é a profilaxia de TEP no paciente que fica acamado, e outra é a anticoagulação plena no indivíduo que tem fenômeno tromboembólico diagnosticado, tá? Nem que seja presumido, mas diagnosticado. Segundo, intervalo de tempo para começar o estágio 2 ou 3, 7 a 10 dias. Então, entre 7 a 10 dias é aquela briga inicial do vírus contra o sistema imunológico, a resposta imuninata, se ela vai ou não conseguir, ou se o sistema imunológico mediado por linfócitos T, se ele vai ou não agir. Se ele conseguir agir, a doença para por ali. Se não, ela vai evoluir para a fase 2 e talvez para a fase 3. Obrigada. Agora mais uma do Marcelo. O SARS-CoV-2, ele causa depressão de células T ou pessoas com depressão de células T têm maior chance de desenvolver a COVID grave e crítica? Esse é um conhecimento super novo, Marcelo. O SARS-CoV-2 é imunossupressor. Ele causa diminuição, ele causa depressão dos linfócitos T, principalmente, não direto, né, mas por aquela tempestade de citocina que acaba ativando uma cascata mais ligada ao perfil TH2. Então, um dos critérios das variáveis quando você faz análise multivariada mais importante para a gravidade é a linfopenia. Então, se você pega um paciente no pronto-socorro com hipóxia, com uma tomografia, vamos lá, de 25% a 50%, mas ele tem linfopenia, já abre o olho, principalmente se ele tiver comorbidade. É um efeito indireto, mas ligado à infecção pela Covid.
Agora, outra pergunta é sobre qual o momento de se intubar com Covid, visto que observou-se que a intubação precoce não é indicada? A intubação precoce já foi feita, né, inicialmente porque a gente achava, a gente tinha os trabalhos chineses, a experiência chinesa, na verdade, dizendo isso, mas depois o mundo todo percebeu que, às vezes, um alto fluxo de O2 é mais do que suficiente. Os critérios que a gente usa são os critérios de troca, né, aquela PA de O2 e FI de O2, principalmente quando você tem uma troca menor que 200, menor que 150. E outro parâmetro que se leva é o esforço respiratório. Muitas vezes o paciente já está fadigado, ele não consegue mais, principalmente idoso, que é sarcopênico, né? Não consegue mais manter aquela alta taxa de frequência respiratória. Mas a gente usa principalmente esses dois parâmetros. A relação PA de O2 e F de O2, quando é menor que 200, já acende a luz amarela, menor que 170, 150, a luz vermelha, e também a questão da fadiga, do cansaço respiratório. Agora, tem mais uma pergunta sobre se pode-se usar a prednisona no lugar da dexametasona. A dexametasona é a droga que foi estudada. Muitos lugares que não tem dexametasona fazem aquela conta como é que se chama, tem uma tabela que você consegue fazer uma dose equivalente, equivalência, dexametasona, prednisona, prednisolona. Mas não foi estudada a prednisona, foi estudada a dexametasona. Como é uma droga extremamente barata e disponível, não faz parte de nenhum guideline fazer troca. Não tem motivo, a não ser que você esteja no pronto-socorro sem dexametasona. Aí você faz essa tabela de equivalência, mas sabe que não tem ensaio clínico forte essa premissa. Agora a pergunta é se o SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 e outros. Esse estudo randomizado recente de que o anticorpo era efetivo para reduzir a carga viral, você acha que pode ser viável na prática clínica? Sim, tem vários tratamentos feitos com anticorpos, principalmente anticorpos monoclonais, que foi exatamente o que o presidente dos Estados Unidos, que a gente não sabe se vai ser reeleito ou não, a gente estava na aula, né, não sei como é que está a contagem agora, estou curioso. Ele recebeu uma droga chamada Regeneron. O que é Regeneron? É um anticorpo monoclonal feito em laboratório, feito in vitro, específico contra o SARS-CoV-2. Os anticorpos neutralizantes que a gente faz naturalmente são extremamente efetivos em bloquear, mas eles não têm muita função na hora que você faz aquele soro de convalescente, porque talvez não seja homólogo, ou seja destruído pelo próprio organismo. Agora, esse Regeneron, que é um desses anticorpos que foi citado aí o Regeneron é uma combinação de dois anticorpos monoclonais. Eles são extremamente efetivos. O estudo não acabou. O Trump recebeu a medicação sem que o estudo tenha sido publicado. Lógico, né, pela posição que ele ocupa, um cargo muito importante, faz todo sentido. Mas tudo leva a crer que esses anticorpos, especialmente desenhados contra o SARS-CoV-2, vão ter um papel muito importante e vai ser indicado para aquele paciente que está saindo da fase 1, que está entrando na fase 2, ou no máximo na fase 2B. Então, anticorpos desenhados artificialmente, mas que têm uma afinidade muito grande, provavelmente vão ter um papel bastante importante no tratamento do paciente, no paciente hospitalizado. Essas foram as perguntas que a gente teve. Muito obrigada pela palestra, por responder nossas perguntas, professor.
Eu que agradeço o convite, parabéns pelo evento e fico à disposição. Grande abraço a todos. Muito obrigada. Boa noite, Oi, Senhor. Mari. Pessoal, então, gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Naime, né? Apesar dele ter saído da aula, mas mais uma vez nosso agradecimento ao CAPS mais uma vez pela organização, né? Acho que o primeiro dia foi excelente do ponto de vista de contribuição. A gente teve uma aula muito boa do Covid-19 e a gente teve a aula de hipercalcemia, mas primeira aula, né? Que a gente não conseguiu finalizar com a hipo, a gente vai tentar depois tentar responder tudo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora participando. Amanhã provavelmente a gente continua o curso com mais duas aulas. Não é isso, Mário? Acho que eles vão agora transmitir o resto da mensagem. É isso, amanhã a gente volta às 7 no mesmo horário. E só queria lembrar todo mundo de preencher o doc de presença que está na descrição do vídeo. É isso, boa noite.